Olá, pessoal, boa noite. Vamos começar mais um capítulo do livro Kemesuar. Está muito calor agora de noite, então eu vou ler 10 páginas hoje e tá bem legal esse capítulo porque ele fala do primeiro show deles, do primeiro baterista da banda. Então, vamos ver aqui. Então vamos lá, vamos começar, né? Tá muito quente, gente. Tá. Então, capítulo 4, esses caras eram de Aberdeen. Vamos colocar uns óculos aqui. Então, alguém me dá um toque aí conforme for o som, tá bom? No inverno de 1987, Chris e Kurt acharam um novo baterista. Ah, uma coisa importante aqui, ó. Quer ver? Eu separei. Esses caras eram de Aberdeen, né? Eu vou diminuir aqui. Ó. Vamos ver se dá pra ver. Aqui, ó. Não, aqui. Ó, Aberdeen, Washington, porque aqui, ó, que é Washington, eu sempre confundia, tá? Só para localizar. Ah, não vai dar para eu colocar o. E aqui nesse cantinho é Washington DC, tá? Então, olha a diferença. Então, Aberdeen fica bem aqui no cantinho, no lado oeste do mapa. Vamos voltar aqui. Então, no inverno de 1987, Chris e Kurt acharam um novo baterista, o bigodudo Aaron Buckhart, que morava mais abaixo na rua de Kurt. Maconheiro, ele era um dos agregados e ocasionalmente sentava-se na bateria de Dale Grover e tocava. Ele era bem alto astral, uma pessoa alegre, diz Kurt. Barulhento, mas não irritante a ponto de as pessoas o odiarem ou algo assim. E era um chamariz de encrenca. Buckhart era meio que o malandro da cidade. Estava em um carro que um amigo enfiou na frente da loja ShopRite de Aberdeen, causando um prejuízo de $15 mil. Não muito depois, seu rosto apareceu na primeira página do Daily World de Aberdeen, quando outro carro em que ele estava capotou sobre um canteiro e explodiu, matando o motorista. Buckhart tinha os seus defeitos, mas era a única pessoa em Aberdeen que Kurt e Chris conheciam que tocava bateria, então estava dentro. Ele tinha um emprego regular no Burger King da cidade, mas de algum modo não conseguia dinheiro para ter sua própria bateria. Então eles montaram uma, usando as poucas peças que Buckhart tinha junto com algumas outras da surrada Sears de Dale Grover, até uma estante para a partitura para segurar uns pratos. Aí, vocês querem ver quem é esse baterista aqui? É esse aqui, ó. Cadê o negócio? Ó, esse, então, foi o primeiro baterista do Nirvana. Seguindo o baile. Vamos ver o que ele aprontou nessa banda aí. Deixa eu ver aqui. Oi, Nicolas! Vou botar aqui, ó, o comentário. Tudo bom? Boa noite! Vamos seguindo aqui. Oi, Demi. Boa noite. Me avisem o som aí se estiver muito ruim, tá? Depois que os pais de Chris se divorciaram, Maria Novoselic mudou-se para o apartamento em cima do seu salão de beleza. Então a recém-formada banda ensaiava na pequena casa de Kurt. Kurt agora tinha um pequeno Fender Champ e Chris tinha um amplificador PMS e um baixo Hohner, desajeitado e velho, que ele havia emprestado para Greg Hawkinson. Eles tinham começado a ensaiar seriamente, inspirados pelos esforçados Melvins. A princípio, Kurt cantava com um sotaque britânico. Quando ouvi pela primeira vez o punk rock americano, diz ele, não soava punk o suficiente para mim, porque estava faltando sotaque. Eles aprenderam quase tudo na fita do Fecal Matter. Obrigada, Nicolas. Então tá bom, então eu vou seguir. Vou botar maior aqui a foto, né, para ver o baterista, esse Aaron Buckhart. Não sei pronunciar o nome dele. Vamos seguir. Eles aprenderam quase tudo na fita do Fecal Matter, foi o primeiro, lembra aquelas gravações que ele fazia lá na casa da tia Mary? Ele botou
o nome dessa banda, né? Que não chegou a vingar. Foi essa fita que ele mandou pro Chris Novoselic também. Mas imediatamente depois começaram a escrever material novo. Em 3 meses, tinham umas 12 músicas novas. Na época, Chris estava usando colar de contas, incenso e escutando rock psicodélico dos anos 60. Um completo hippie, diz Kurt. Ele estava delirando com um disco que tinha achado do Shocking Blue, a banda holandesa mais conhecida pelo clássico pop dos anos 70, Venus. Kurt não gostava do disco, mas só para agradar Chris, ele concordou em fazer um cover de uma das músicas, uma canção pseudo-viajante grudenta chamada Love Buzz. Já tem vídeo aqui no canal também dessa música. Kurt distorceu-a consideravelmente, dispensando tudo, menos o primeiro verso, principalmente porque ele era muito preguiçoso para lembrar o restante da letra. Lembram dessa banda? Aqui, ó, não sai esse negócio. Essa banda aqui, Shocking Blue, para quem assistiu o Gambito da Rainha, aquela música que ela tá dançando lá, She's Got It, yeah baby, she's got it. É dessa banda aqui, essa música Venus. Venus. Deixa assim. Pouco depois, alguns atritos aumentaram entre Buckethead e o restante da banda. Buckethead tinha mais na onda... Buckethead, eu não sei como é que se pronuncia, vou falar Buckethead. Estava mais na onda do que ele chamava de merda punk. E não entendia a música de Kurt, que lembrava bandas artísticas e dissonantes como Gang of Four, no início, e Stretch Acid e Butthole Surfers. Eu escutava mais o mainstream, e Kurt estava na cena underground, diz Buckethead. Mas eu gostava da música deles. Tão de apelo amplo que a música de Kurt teria, fortemente influenciada pelo punk e pelo rock underground. De algum modo, ela foi traduzida para o mainstream. Love Buzz é um cover. E o Kurt não canta toda... Vou botar aqui, ó. Pouca gente sabe, mas o Kurt não canta toda ela. No vídeo aqui no canal, vou deixar o link depois que terminar. No vídeo aqui no canal eu falei da música, ele só canta a primeira parte dela e o refrão. Ele não canta toda porque ele não conseguia decorar toda a música. Ele é um cover dessa banda aqui que tem no link até lá no link da música. Eu coloquei aqui, aliás, no vídeo eu coloquei o link da música original. Era uma batalha constante tentar trazer Buckethead para o ensaio. Ele vivia com uma divorciada, mãe de 2 filhos, que era 6 anos mais velha do que ele. Ela recebia salário de desemprego e quando chegava o cheque no primeiro dia do mês, os dois saíam para a farra, junto com todos os outros amigos desempregados de Aberdeen. O primeiro dia é uma loucura na cidade, diz Buckethead. Quando o cheque do salário de desemprego chegava, diz Kurt, era impossível levá-lo para o ensaio. Imagina, né? Kurt devia ficar bravo com isso. Vou voltar lá para outra fotinha que a gente está falando do Buckethead. No começo, até mesmo Chris achava difícil lidar com o entusiasmo de Kurt. Às vezes ele faltava no ensaio e alegava ter outra coisa para fazer, talvez porque a mãe dele, uma mulher orgulhosa que tinha iniciado seu próprio negócio bem-sucedido, não gostasse muito de Kurt. A mãe do Chris não gostava muito do Kurt. Porra, ela me odiava, diz Kurt. Ela me chamava de porcaria, me odiava, sempre ouvia falar com Chris, dizendo que ele deveria encontrar outros amigos, sempre o rebaixando e o chamando de perdedor, chamando todos os seus amigos de perdedores. Kurt levou Chris para casa algumas vezes. O Andy lembra que ele acidentalmente batia a cabeça sem parar nas vigas do teto da casa, porque o Chris era muito alto, né? Oh, não se preocupe, ele sempre dizia. Isso sempre acontece comigo o tempo todo. Chris era tão tímido que fazia de tudo para evitar o Andy. O Andy é a mãe do Kurt, né? Uma matraca assumida, dizia ele. Buckethead lembra que os jeans rasgados e a atitude boêmia de Kurt o distanciava dos maconheiros comuns de Aberdeen. Era só o jeito como ele se mostrava. Estava pouco se fudendo, diz Buckethead. Ele não se importava com o que as outras pessoas pensavam dele.
Kurt era incontrolável. Queria lançar um disco ou fazer alguns shows, em vez de ver isso se desfazer como tudo ou mais nos 6 anos anteriores, diz Kurt. Nós tocávamos todas as músicas e então eu começava a tocá-las de novo, sem nem levantar a cabeça para saber se aqueles caras queriam tocar outra vez. Simplesmente lançava-os para dentro do esquema. No fim das contas, o entusiasmo de Kurt venceu Chris, e os dois se tornaram tão compulsivos que apenas um ensaio ruim já os deixava profundamente desanimados. Ficávamos realmente putos, diz Kurt. Levávamos aquilo muito a sério. Eles logo começaram a ter em vista a apresentação do trabalho. Tínhamos apenas que fazer um show, diz Kurt. Por Deus, se pudéssemos fazer só um show, seria muito bom. No fim das contas, o entusiasmo de Kurt venceu Chris. Ah, não. Estou repetindo o parágrafo. Seguindo. Enfim, conseguiram uma oportunidade, uma festa em Olímpia. Eles encheram o Fusca de Chris com o equipamento e foram todos animados para a festa. O primeiro show, mas chegaram lá e descobriram que a festa já tinha sido encerrada pela polícia. Então, simplesmente entraram no carro e fizeram a viagem de 1 hora de volta para Aberdeen. Ah, que droga! A primeira apresentação de verdade foi em uma festa, em uma casa na vizinha cidade de Raymond, ainda mais isolada que Aberdeen, abrindo para uma banda de heavy metal que tinha o então maior Guitar Hero de Aberdeen. Esse cara sabia todos os licks de Ed Van Halen, fala Chris, ainda semi-impressionado. Buck Hardy lembra que os convidados eram esses yuppies. Aqui, eu deveria ter colocado a foto do Ed Van Halen. Yuppie, eu não sabia o que era essa palavra. Que o Chris está falando. São jovens executivos que são bem remunerados, gastam o dinheiro deles em artigos de luxos e atividades caras, né? De classe alta. E eles tinham um estoque cheio de Michelob. É uma marca de cerveja americana. Essa cerveja, ela é bem fraquinha até. Tem versão light dela. Ele fala aqui, cerveja boa. E Chris acabou pulando pela janela, correndo para a porta da frente e fazendo a mesma coisa repetidamente. Ele tinha sangue de mentira e basicamente só se fez de bobo, mas foi engraçado. Deu para entender? Ou... Yupi. Estavam todos tão assustados com a gente que ficaram na cozinha se escondendo de nós, diz Kurt. Tínhamos o espaço da sala inteira e do restante da casa, só para chocar a burguesia. Só para chocar Ellie e Tracy, Shelley, né, a namorada do Chris, e Tracy, que é então namorada do Kurt, começaram a se agarrar. Kurt pulou em uma mesa baixa e elas acariciaram suas pernas. Claro que no fim da noite, a maior parte das garotas na festa queria que seus namorados... Eles não bateram, mas deixaram claro que não éramos bem-vindos. É hora de arrumar as coisas e dar o fora, caras. A maioria das páginas 70 agora. A maioria das pessoas estavam confusa, porque a banda não tocara muitos covers. Eles não sabiam o que pensar, fala Chris, lembrando que alguns poucos foram empolgados falar com a banda depois do show. A descrição desse show aqui tá bem melhor descrita no outro livro, no Come As You Are. Se eu não me engano, é desse show aqui, eu vou ver melhor. Lembrando que alguns poucos foram empolgados falar com a banda depois do show. Vai saber o que aconteceu. Ui, gritei, né? Vai saber o que aconteceu. As pessoas, que é legal. Balançando a cabeça. Em sinal de pena. Tipo assim, vai saber o que aconteceu, porque as pessoas que acharam legal. Ai, tô meio tensa, vou tomar um pouco de água aqui. No momento, o repertório deles incluía canções próprias como Hairspray Queen, Spank True, Anorexosest, não sei pronunciar isso. Round Shola, essa era realmente rude, explica Chris. Era Zeppelin, Beeswax e Floyd the Barber. Bem como os covers, Love Buzz, White Lance and Strange, da obscura banda setentista Thunder and Roses. Aí me deu a dúvida, viu esse nome, Thunder and Roses? Será que o Guns copiou o nome? Essa banda aqui, ó.
Uma banda dos anos 70. Eles fizeram um cover também dessa banda. Ah, deixa eu tirar aqui. E Sexy Bomb, a clássica do Flipper, que o Kurt até usa a camiseta dessa banda, né? E Gypsies, Tramps and Thieves, da Cher, com Chris nos vocais. Não consigo imaginar o Chris cantando Sharing. Aí, olha a foto, essa foto aqui, ó, que tem no livro. Vou ver se eu consigo mostrar. Ó, a estreia da banda Skid Row, do Jesco Hall. A foto que a Tracy tirou. Deixa eu botar aqui, ó. Eu vou falar daquele nome ali. Logo, eles fizeram a primeira grande apresentação. Noite de fechamento do Jesco Hall, em Olímpia. Eles removeram outra vez o banco de trás do Fusca de Chris e mataram um galão de vinho, saindo de Aberdeen. Havia talvez 10 pessoas no show, mas todos destruíram as coberturas de plástico penduradas como enfeite nas paredes e enrolaram nelas enquanto tocava. Era um bom começo. Depois a banda conseguiu um show no Community World Theater, um antigo cinema pornô em Tacoma. Tracy era uma amiga do proprietário, Jane May, e ajudou a arranjar um show para eles. Olha a importância da Tracy, né? Olha a importância da Tracy no início, né, da carreira deles. Foram tocar num cinema pornô. Mai cobrava apenas $2 de entrada e não se importava se menores de idade bebessem cerveja. Bom esse lugar, hein? Bandas com nomes de The Dicks, os Pintos e Jack Shit Zé Ninguém apresentavam-se ao público, bem como os Melvins e os Circle Jerks, que estavam em turnê. A banda ainda não tinha nome e May queria uma para colocar no todo, então Kurt veio com o nome de Skid Row. Então, esse foi o primeiro nome. Cadê? Eu não botei o banner aqui. Esqueci o banner. Skid Row. Aqui, ó. Botei. Então, esse foi o primeiro nome. Kurt botou no susto ali, né? O termo tinha se originado em Seattle, que é a cidade próxima ali a Tacoma e Olímpia. Em Olímpia, né? Nenhum de seus amigos esperava muito da banda, mas um punhado deles foi ver o show. E surpresa, a banda era boa. Eles tinham músicas de verdade e Kurt cantava bem. E não abriam mão de alguma encenação. A certa altura, Kurt calçou um par de plataformas prateadas, extravagantes e brilhantes durante Love Bus. Não consigo imaginar. Pulou 1,5 m de altura, aterrissando com tudo. Skid Row logo teve seu primeiro grupo de agregados. Em abril de 1987, a banda se apresentou com o programa da KOS, a estação de rádio do Evergreen State College de Olímpia. Kurt tinha feito amigos em Olímpia, indo a shows dos Melvins, e um deles era do KOS. Gravado. Um show ao vivo à meia-noite tornou-se a primeira demo da banda. Eles tocaram na íntegra versões notáveis de Love Buzz, Floyd the Barber, Downer, Mexican Seafood, Spank True e Hairspray Queen. Hairspray Queen. Ai, a língua hoje está travando. E outras 3 músicas das quais nem mesmo Kurt lembra o nome. Buckhart revelou-se um sólido mão pesada, no estilo John Bonham. Ó, esse daqui, ó. Vou botar a fotinha dele aqui pra gente saber, né? Que eu também não sabia. É o baterista do Led Zeppelin. Que o Dave... Opa, esse aqui, ó. O Dave Grohl também era fã, né? Uma espécie de consciência ancestral hard rock da banda. Curiosamente, um outro maníaco por Bonham seria um dia o melhor baterista deles. Ele está falando aqui do Dave Grohl. Kurt cantava com algumas vozes diferentes, incluindo um urro desesperado death metal e um grito estrangulado de gato no cio, que não se parece com nada do que ele faz hoje. A gente consegue perceber, né, no primeiro álbum deles, que a voz do Kurt está bem diferente também. Deixa eu mostrar aqui a foto do Kurt, ó. Eu não consigo imaginar, ele tá com uma calça de cetim. Daí, deixa eu botar aqui. Muito engraçado esse Kurt. Ai, não sai esse negócio. Aqui, ó. Tô toda atrapalhada aqui. Olha aqui. Cadê? Olha a calça. Ai, tô ruim. Onde que eu vou?
Kurt disse de algum brechado, né? Tá travando o Nicolas. Qual o nome? Skid Row? Não sei, não desconheço. Vamos pesquisar. A gente deixa aqui nos comentários. Ah, minha internet tá ruim aqui. Eu tô vendo aqui que tá travando. Será que eu saio alto? Ou meu computador. Meu computador deve estar muito quente. Ah, então acho que tem. Boa. Boa, cadê? Vamos dar uma pesquisada. Boa, não sabia. Já vou chegar no nome do Nirvana. Tá ruim de ouvir, Nicolas. Porque ali onde tô com a câmera, tô gravando com o celular. Tá bom. E daí eu olho aqui, tá travando. Vou tentar seguir mais essa página. Ah, aqui adiante. A banda ainda teve outros nomes. Olha os outros nomes que a banda... A banda ainda teve outros nomes, como Ted and Fred, Bliss, Beatitude, Estava louco de ácido uma noite, explica Kurt. Throat Oyster, Pink Cap Crew, 2, ai, eu não sei falar isso, Pink Cap 2 e Window Pane. E, finalmente, Nirvana, um conceito hindu e budista que o dicionário Webster define como a extinção dos desejos, das ilusões, das paixões e do ego empírico, e a realização do repouso da verdade e do ser imutável. Essa ideia de paraíso, um lugar como David viria-se uma vez, onde nunca acontece nada. Parece bastante com o jeito que Kurt se sentia quando usava heroína, mas ele diz que não era essa ideia. Ele citou esse cara aqui, ó. Esse David Byrne, essa frase que ele disse. Onde nunca acontece nada, que é músico, compositor e produtor musical. Aí o Kurt fala, né? Queria um nome que fosse bonito ou bacana, em vez de um nome punk, mau e grosseiro, como Angry Sammons. Não sei que banda é essa também. Diz Kurt. Queria ter alguma coisa diferente. Hoje em dia ele não está muito empolgado com o nome. É muito esotérico e muito sério. Ele mesmo critica, né? Diz ele. Mais tarde ele teria de pagar $50 mil para outra banda por um nome com o qual nem sequer se importava muito. Tinha uma banda. Eu não achei essa banda. Vamos ver aqui o que tem. Ah, então eu vou seguir. É só... Eu não achei essa outra banda aqui que tinha esse mesmo nome. E aqui, ó, tá a foto do Chris. O Chris ali na guitarra, ó. Então vamos seguir o baile. Kurt não havia pago o aluguel do pequeno muquifo por vários meses e estava sendo despejado. Trace perguntou se ele queria se mudar para sua casa em Olímpia e Kurt concordou. Ele convenientemente... Era conveniente porque Chris e Shelley tinham resolvido se mudar para Tacoma. E seria muito mais fácil manter a banda reunida se Kurt se mudasse também. Tacoma estava fora de cogitação para Kurt, sendo, como ele descreve, uma Berlim mais violenta. Além do mais, Olímpia era uma boa cidade universitária. No outono de 1987, Kurt mudou-se para a pequenina kitnet de Trace, na rua North Pier, número 114, em Olímpia. Ah, eu podia ter colocado a foto, né? Não coloquei. Vou voltar aqui para eles. Uma caixa de sapatos, segundo Kurt, alugada por $137 mensais, incluindo luz elétrica, água quente e coleta de lixo. Eles ficaram lá pouco mais de um ano, então se mudaram para um pequeno apartamento de um dormitório no mesmo prédio. Kurt tinha escapado de Aberdeen. Tracy lembra-se que um pouco depois de Kurt ir morar com ela, disse-lhe que, enquanto ela estava fora trabalhando, ele tinha comido siri cream cheese e ele se sentia muito refinado, sentado em Olímpia, em um chão de madeira dura, comendo aquela comida sofisticada. Vou tirar o banner aqui.
Por mais ou menos um mês naquele verão, Chris e Shelley também ficaram lá durante a semana para evitar as 2 horas de viagem para o trabalho, o que significa que estavam agora 4 pessoas abarrotadas numa pequena kitnet. Chris, Shelley e Tracy trabalhavam um turno da noite na lanchonete Boeing, enquanto Chris trabalhava em Tacoma, ganhando $6 por hora, como pintor industrial. Kurt dormia à noite e ficava em casa durante o dia. Chris e Shelley voltavam para casa em Roqueano nos finais de semana. Os 4 passavam muito tempo juntos, assistindo ou viajando. O ar que os Beatles tomavam, lembra Chris, era mais anfetamina, ácido sujo, ficávamos elétrico, fazendo bagunça a noite toda. Não, essa Tracy, não. Inclusive, eu vou falar da próxima menina, a outra é a Toby Veio. E a Tracy foi a primeira namorada dele, e ela não tinha banda nenhuma, mas ela conhecia muita música. E uma vez ela viu ele com os amigos, ela achou ele bonitinho, só que numa época ela tinha namorado. Aí depois que ela encontrou ele, eles começaram a conversar e daí começaram a namorar. O Kurt era muito tímido, então ela foi a primeira, ele já tinha, eu acho que 19, 20 anos. Ela foi a primeira namorada dele e inclusive eles moraram junto. No filme, não sei se tu já assistiu, Nicolas, o filme Montage of Heck, que tem disponível aqui no YouTube, aparece bem a história deles e ela comenta também. E eu acho que tem foto dela aqui, a Tracy. Foi para ela que ele escreveu a música About a Girl, e eu já tenho um vídeo aqui no canal também que eu expliquei da música. Deve ter mais para frente a foto dela. Mas no vídeo eu vou deixar aqui na descrição também. O vídeo fala do relacionamento que eles tinham, né? Esse filme é bem bom. Eu assisti umas 2 vezes agora nesse período. Agora não, ano passado. Aqui no YouTube, eu acho que foi uns R$6. Será que foi isso? Mais ou menos isso, não me lembro. Vamos seguir. Onde é que eu tava? Olha aqui, eu já mudei a página sem ter. Então, os 4 passavam muito tempo juntos, festejando ou apenas assistindo TV no apartamento ou viajando. Tá, já li essa parte. Kurt descreve o apartamento como uma loja de curiosidades. Tracy levava Kurt para fazer compras em lojas populares todo fim de semana e voltava com um carro cheio de coisas. E voltava com um carro cheio de coisas kit. Aí também, essa palavra aqui, não fazia ideia do que era, né? Mas aí, tá aí para nos salvar. Significa isso, ó, que se caracteriza pelo sentimentalista, melodramático ou sensacionalista. Sabe aquelas coisas que a gente guarda, tem um apego? Então, nesse lugar, eles vendiam essas coisas e o Kurt e a Tracy iam lá. Kurt comprava essas coisas para fazer as esculturas dele, né? Porque ele gostava muito de artes em geral, né? Ele pintava, ele fazia esculturas. Não dava nem para se mexer naquele lugar, diz ele. O apartamento era todo decorado com aquisições promocionais, incluindo um enorme pôster do Aerosmith na parede da sala e um punhado de modelos anatômicos transparentes de plástico. Eu acho que vai dar um temporal agora. Minha parede do quarto tá batendo. As paredes eram preenchidas com pinturas de Kurt, recortes de jornais, Weekly World News e National Enquirer, e figuras religiosas bizarramente adulteradas. Sempre à espreita ficava uma das posses mais caras de Kurt, Tintin, seu macaquinho de plástico. Se eu não me engano, esse macaquinho aparece no clipe Sliver. Eu acho que é Sliver, vou dar uma pesquisada. Mas esse macaquinho aparece em algum clipe deles. Havia mais por toda parte. Olha só os bichos que ele tinha de estimação. 3 gatos, 2 coelhos, alguns ratos de estimação e um punhado de tartarugas. Era tão cheiroso quanto o muquifo de Aberdeen. Inferno de bicho de rato é a descrição sucinta de Kurt. E aqui a fotinha do Chris. Aqui, a fotinha do Chris. Opa! Do Chris e da Shelley. O Chris e a Shelley entraram numa vibe vegetariana num tempo. Aqui nessa foto eles saíram do vegetarianismo.
Por ocasião, um figurão da cena punk de Olímpia, chamado Bruce Pavitt, passou lá um dia e um dos ratos de estimação mordeu como uma mulher. Seriam os fundadores da Sub Pop Records, a primeira gravadora do Nirvana. Como de costume, Kurt ficava em casa, às vezes não se aventurava a sair por semanas seguidas, afundando-se no que ele chama de seu pequeno mundo fantástico da arte. Ai, ai, ai. Tá forte o vento aqui. Ele não tirou particularmente vantagem da cena cultural de Olímpia, mas era bom saber que ela existia, e ele não tinha de se preocupar em lidar com caipiras e maconheiros idiotas. Ele deixou seu cabelo crescer e concentrou-se na sua arte. É verdade. É um macaquinho, né? Olha, eu tô vendo os comentários aqui atrasados. Eu deveria ter achado a foto, né? Eu fui fazer os slides agora em cima da hora. Kurt começou a colecionar e fazer bonecas. Tem uma foto dele também, eu acho bem bonita aquela foto, que ele tá numa estante, assim, com uma... Ai, voltando! Nicolas, a luz aqui faltou. Acabou a luz. Deixa eu ver um negócio aqui, para botar de novo os slides. Só faltam mais 3 páginas, agora eu vou bem rapidinho. Se cair é porque faltou a luz de novo. A gente estava onde? Ah, nas bonecas, né? Kurt começou a colecionar e a fazer bonecas. Era o começo de uma longa obsessão que continua ainda hoje. Ele achou um tipo de argila que assumia todos os tipos de estranhas cores quando levava ao forno e fazia bonecas com isso, como a da capa de Incesticide. Essa capa aqui, ó. Essa da capa aqui foi o Kurt que fez. Mas muito mais complexas e bizarras. Ele encontrava bonecas de bebê, cobria-as com argila e levava ao forno até que ficassem parecidas com peças de antiguidade. Também colecionava bonecas antigas, principalmente as que mais assustadoramente parecessem vivas. Uma vez, quando estava trabalhando no resort balneário, ele tinha entrado em um quarto onde estava hospedado um ginecologista e roubou um livro cheio de fotos de vaginas infectadas. Ele as recortou e fez uma colagem com fotos de pedaços de carne e uma ilustração do Kiss e colocou na porta da geladeira. Kurt passou por uma curta fase Dead Rock, Black Sabbath, não Bauhaus, e começou a fazer cenas de natividade cheias de corpos decaídos, esqueletos e demônios. Ele fazia fitas psicodélicas que misturavam discos cristãos, discursos políticos, comerciais e música, que ele desacelerava ou acelerava. Ele fazia colagens, mas principalmente pinturas. Elas apresentavam várias figuras distendidas ou fetos em cenários tormentosos. Difícil não vê-las como autobiográficas, crianças desamparadas jogadas à deriva em mundos hostis. Kurt também fazia esculturas. Ele fazia intricadas esculturas incrivelmente belas com coisas estranhas que comprava em lojas populares, diz Slim Moon. Coisas e figurinos de um pequeno homem invisível. Era como uma mistura estranha de artefatos da cultura popular, comprados em lojas populares como esculturas em argila de figuras tortuosas. Ele fazia um enorme diograma. Diograma também, eu não sabia o que era. Aí achei esse daqui, ó, um quadro com efeito tridimensional. Então o Kurt fazia esses diogramas assim. Olha só que legal. De 1,5 metro com 1,5 metro e colocava em um aquário. Passava semanas fazendo isso e qualquer um que viesse ficava completamente impressionado com o grande escultor que ele era. A gente tentava incentivá-lo a fazer uma amostra no Smithfield. É um café por lá. Acredito que era um café que tinha essas esculturas assim, que as pessoas colocavam em exposições por lá. Ele dizia não e destruía tudo. Você chegava lá no dia seguinte e estava tudo acabado e ele já estava começando uma nova. A necessidade é a mãe da invenção, e foi assim que Kurt chegou a uma de suas decorações favoritas. Tem uma estranha atração magnética por moscas, diz Kurt.
Ou as moscas se sentem atraídas por mim, na verdade. Eu acordava de manhã e aquelas moscas me mantinham acordado por horas, zumbindo e ricocheteando na minha cara. Elas simplesmente me atacavam e isso aconteceu várias vezes na minha vida. Ele espalhou dúzias e dúzias de papéis mata-moscas por todo o apartamento e logo juntou vários tipos de insetos mortos. Olha a chuva, olha o temporal. Nicolas, depois que tu voltar para ver, tomara que fique as duas partes salvas, né? Aí tu bota rapidinho, né? Kurt insiste que a renda que obtinha com a banda pagava o baixo aluguel, mas às vezes Trace pedia-lhe para arrumar um emprego. Vamos botar aqui, ó. Os guris, cadê os guris? Aqui, ó. Vou aqui, ó. Mas às vezes Trace pedia-lhe para arrumar um emprego e ele dizia que se mudaria e moraria em um carro, o que era suficiente para ela não tocar no assunto por algum tempo. Parecia que Trace era tanto patrocinadora quanto namorada dele. Kurt insiste que estava fazendo essa parte, um pouco por causa de uma coisa em comum que vinha acontecendo em Seattle. Alguns anos antes de o Nirvana chegar, bandas punk antimaterialistas de Seattle estavam se deixando tapear por clubes locais. Mas nessa época, os músicos de Seattle tinham se unido informalmente e deixaram claro que não tocariam mais por ninharia. A gravadora emergente de Seattle, Sub Pop, teve papel importante, garantindo que muitos de seus artistas fossem bem pagos por seus shows. Kurt lembra-se de ter feito um dos primeiros shows no Vogue para 300 pessoas e a banda recebeu $600, bastante dinheiro ainda hoje. Mas a fim de guardar dinheiro suficiente para gravar uma fita demo decente naquele outono, ele arrumou um trabalho em uma companhia de limpeza por $4 a hora. Ele andava pela cidade em uma van abarrotada junto com os 2 colegas do inferno, que era o modo que ele chamava. Como coloca Kurt. Piores do que os tipos aberdeenianos cabeça oca. Seus parceiros acabavam com uma dúzia de cervejas no curso de uma noite de trabalho, enquanto chamavam Kurt de viado, empurrando-o contra a van. Muitos de seus clientes eram médicos e dentistas, e eles mostravam a Kurt como roubar pílulas e inalar óxido nitroso sem que qualquer um descobrisse, sem que ninguém descobrisse. Dylan Carlson, esse Dylan é um amigo de longa data dele, inclusive até nos últimos dias de vida do Kurt. E Slim Moon acabaram se mudando para o apartamento ao lado. Uma vez que Kurt trabalhava à noite e Carlson estava desempregado, eles passavam muito tempo juntos, compartilhando seus desdéns pelos calvinistas. Acho que Kurt e eu éramos os únicos que não estavam brincando de jogar ioiô naquele verão, comenta Carlson. Vou ligar a luzinha aqui para ficar mais claro, ó. Comenta Carlson. Eles penduravam fios de lâmpadas velhas da década de 1950, outra aquisição de lojas populares, e faziam churrascos nos fundos. Às vezes, Chris aparecia e eles, inevitavelmente, matavam uma garrafa de vinho tinto e começavam a fazer besteiras. A polícia apareceu uma vez, quando os 3 atacaram um Cadillac abandonado com algumas cadeiras de jardim. Ainda assim, Kurt era basicamente recluso, e foi assim praticamente durante todos os anos em que viveu em Olímpia. Ele era como um ermitão em uma caverna, diz Slim Moon. Eu até marquei essa parte aqui do ermitão em uma caverna, porque lembra muito um dos livros favoritos do Kurt Cobain, que é O Perfume. Eu fiz também resenha aqui no canal e fiz essas observações, essas referências e associações com o Kurt também, porque ele gostava muito desse livro, ele já tinha lido várias vezes, e esse personagem do livro é muito parecido. Eu acredito que o Kurt tenha se identificado muito com ele, né? Na questão de misantropia, de ter aversão às pessoas, de querer fugir. Então, essa parte que o amigo dele tá falando que ele parecia um ermitão em uma caverna, né? Muito parecido com o personagem desse livro. Seguindo, só mais 2 páginas. Esse era o modo
Como víamos, o ermitão doido que sentava lá e tocava sua guitarra 12 horas por dia e nunca saía de casa, exceto para excursionar. Apesar de muito pouco sociável, ele era bastante popular na cidade. Ia a festas e se sentava em algum lugar apenas sorrindo, quieto. Para a maioria das pessoas de Olímpia, ele era uma tela em branco que podia ser o que eles quisessem que ele fosse. Gostavam deles, mas realmente não podiam imaginar o motivo, e esse mistério parecia permear sua música também. Depois de um tempo, ele foi premiado com seu próprio itinerário de faxina, mas estava longe de ser um empregado modelo. Ele saía com a van para o primeiro prédio de sua lista. Jogava uns papéis aqui e acolá e então voltava para casa e tirava um cochilo. Perto do fim do turno, ele ia a mais alguns lugares e fazia o mesmo trabalho relapso. Depois de 8 meses fazendo isso, foi demitido. Kurt admite que sempre foi preguiçoso, mas afirma que seu desempenho deplorável como trabalhador não se origina de mera lassidão. Sempre tive esse relacionamento terrível com colegas de trabalho, diz ele. Simplesmente não consigo lidar com pessoas comuns, elas me deixam muito irritado, não consigo ignorá-las. Tenho que confrontá-las e dizer a elas que as odeio. Olha outra referência aqui com o livro, essa fala do Kurt. Mesmo assim, ele aprendeu alguma coisa com seus colegas de trabalho, como roubar drogas. Suas favoritas, quando as conseguiam, eram codeína e Vicodin, um analgésico derivado do ópio. Ele fumou maconha e usou heroína novamente algumas vezes. Experimentou cocaína e speed, mas não gostou. Me senti muito confiante e seguro de mim mesmo, disse, sociável demais. Mas nessa época, ele sentiu pela primeira vez uma terrível e pungente dor de estômago. É queimante, nauseante, a pior infecção estomacal que você pode imaginar, diz ele. Dá para senti-la pulsando, como se eu tivesse um coração dentro do estômago e dói mesmo. Consigo imaginá-lo todo vermelho, em carne viva. Geralmente só dói quando eu como. No meio de uma refeição, quando a comida chega em certa região, bem onde está inflamado e vermelho, e a atinge, a dor começa, porque a comida se assenta e isso queima. É provavelmente uma das piores dores que já senti na vida. Essa moléstia dominou a vida dele e intrigou até mesmo os especialistas mais notáveis desde então. Enquanto isso, Aaron Burkhardt continua prometendo arrumar uma nova bateria. Mas nunca o fez e teve problemas para comparecer aos ensaios, preferindo, em vez disso, sair para festejar com seus camaradas. Eles queriam ensaiar toda noite, diz Burkhardt. Toda noite, isso me dá um tempo. Não. Toda noite, tipo, dá um tempo. Não compareci umas 2 vezes e eles ficaram meio putos. Para ele, a banda era só uma diversão. Opa, vamos de novo. Para ele, a banda era só uma diversão. Não vamos ganhar dinheiro algum com isso, sabe? Olha o que ele disse. Que o Nirvana não ia ganhar dinheiro com a banda. Eles estão ganhando dinheiro até hoje, gente. Até hoje o Nirvana rende grana. E era isso, povo. Então, deixa eu ver o que eu coloquei aqui mais. Vou terminar aqui antes que caia de novo tudo, porque tá vindo um temporalzão aqui. O prédio já tá até balançando. Aqui, ó. Você tá se sentindo sozinho, com vontade de conversar com alguém. Vou deixar uns links aqui na descrição do vídeo também. Paz, amor. Até o próximo vídeo, até a próxima live, sem cair a luz. Essa semana vai ter um vídeo sobre Cante e Entenda a Letra, que é sobre a música Lounge Act, que vai contar sobre a música que ele fez para Top Vale. O que será que acontece nessa música? Vamos ver essa semana. Grande beijo, bye!